Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitória Marques e hoje a gente vai estar aprendendo um pouco sobre potencial elétrico, capacitores e campo elétrico. Quando nós falamos sobre potencial elétrico, nós entendemos que é uma medida de calcular a quantidade de uma energia elétrica que uma carga, Qzão ou Qzinho, possui em relação ou em ação a um ponto de referência dentro do campo elétrico. Junto com o campo elétrico, nós podemos falar também sobre energia potencial. A energia potencial, como uma energia, é uma carga colocada sobre o campo elétrico, com uma medida em joules. Usamos como fórmula para calcular o potencial elétrico através dessa fórmula que nós estamos vendo. V é o potencial elétrico, que é igual a K, que é a constante, que é 9 vezes 10 a nona, constante eletrostática, vezes Q, Qzão, que é a carga condutora, D, que é a distância colocada sobre essa carga. Também podemos utilizar como fórmula V, que se iguala a E, que é a energia potencial, sobre Q, que é a carga de prova. E tudo isso tem como unidade volts. Para calcular o trabalho, nós podemos utilizar a letra T ou W, que se iguala a Q, que é a carga de prova, vezes U, que é a diferença dos potenciais elétricos. Então, pessoal, a gente vai começar a ver agora uma questão relacionada ao potencial elétrico e utilizar a fórmula que a gente usou. Primeiro, a gente pode ver aqui, na figura estão representadas as partículas pontuais de carga Qzão, que é 6,0 vezes 10 a menos 6 coulomb, e Qzinho, que é 2,0 vezes 10 a menos 10 coulomb, positiva no vácuo. Quando ela diz no vácuo, a gente já sabe que a constante, que a gente usa, 9 vezes 10 a nona, pode ser usada nessa questão. No momento em que estão separadas pela distância, já dá a distância aqui em metros, 0,20 metros, nesta situação, determina a energia potencial elétrica no sistema quando a carga Q for. Aí tem aqui positivo ou negativo. Mas a gente vai estar fazendo a primeira questão rapidinho para a gente só pegar a prática. A gente pode começar aqui colocando questão 1, letra A. A gente pode ver que K é a constante, 9 vezes 10 a nona, vezes Q, que é positivo, 6,0 vezes 10 a menos 6, vezes Qzinho, que é 2,0 vezes 10 a menos 10. Tudo isso a gente coloca sobre a distância, que já está em metros. Sempre lembrar de transformar. A gente vai ver aqui V, que é igual a 9 vezes 6, que é igual a 54 vezes 10, mais 9 com menos 6 dá mais 3, vezes 2,0 vezes 10 a menos 10. Tudo isso sobre... Aqui a gente pode colocar já em potencial também para ficar mais fácil. Mas eu prefiro fazer assim, com esse número. A gente coloca 0,20. A gente vai vir aqui, vai se tornar V igual 54 vezes 2 dá 108. Vezes 10, repete o 10. Aí tem menos 10 mais 3, vai ficar menos 7. E divide por 0,20. A gente pode fazer aqui na mão, mas a gente faz mais fácil na calculadora. Então, só um minutinho que a gente vai fazer na calculadora. Então, aqui a gente já fez na calculadora, que vai dar 540 vezes 10 a menos 7. Só que a gente vê essa questão e vê que, às vezes, na alternativa não está dessa forma. A gente pode subir a vírgula. Pode deixar 54 vezes 10 a menos 6, ou 5,4 vezes 10 a menos 5. Então, a primeira questão já foi encontrada. A letra B, a gente pode ver aqui que quando 6, que é quando a carga Qzão for negativa. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, vai dar o sinal negativo, mas às vezes nós temos que fazer na questão. Vai ficar 9 vezes 10 elevado a nona, vezes menos 6, vezes 10 a menos 6, bota em parênteses, vezes 2,0 vezes 10 a menos 10. Não vai fazer diferença aqui, nesse 6, o vírgula 0, 0,20. A gente faz
energia potencial é 9 vezes 6, 54, menos 54, vezes 10. Menos 6 com mais 9 dá mais 3, vezes 2, vezes 10 dá menos 10, dividido por 0,20. Vou fazer aqui do lado. Menos 54 vezes 2 vai dar menos 108, vezes 10 a menos 7 sobre 0,20. E quando a gente calcular tudo isso, vai dar o mesmo resultado. 540 menos 540 vezes 10 elevado a menos 7. Ou 54 vezes 10 elevado a menos 6. Ou 5,4 vezes 10 elevado a menos 5. Então, o primeiro resultado também deu negativo. Quando nós falamos sobre capacitores, nós podemos definir como componentes eletrônicos passivos, aqueles a que armazenam cargas elétricas dentro do campo elétrico. Existem duas placas condutoras, positivo e negativo, e são separadas por um material isolante. Olá, tudo bom? Para isolar e não deixar a carga sair e nem perder nenhuma parte da carga elétrica que deseja ser armazenada. Então, pessoal, eu trouxe vocês até uma assistência especializada em eletrônica para a gente estar aprendendo um pouco sobre capacitores. Placas eletrônicas, em motores. Esse aqui, por exemplo, é um de micro-ondas. Ele serve para o magnetron dele. Esse aqui é de alta tensão. Esse aqui suporta, por exemplo, 2.100 volts. Chegam uns que chegam até 5.000 volts no caso de micro-ondas. Esse aqui é o de tanquinho, chega até 450 volts, serve para dar a partida. Esses aqui são os eletrodos de placa de TVs e eletrônicos. Aí tem os SMD também, que são usados em celulares. Nesse celular que você está usando tem muitos capacitores. E esse aqui é o ventilador, esse aqui vai até... Esse aqui no caso é 400 volts também, mas usado na rede elétrica nossa que é 220 volts. Por 60 Hz, né? Aqui podemos fazer um exemplo de um ventilador que está com defeito no capacitor, por coincidência. Ó, o funcionamento dele, para que serve o capacitor aqui? Ele serve para... Tem as bobinas do motor e aqui tem uma bobina específica para a partida do motor. E essa bobina precisa de uma força maior, que é o capacitor, para poder dar o arranque. E quando a gente liga, ele liga a bobina e o capacitor dá o primeiro arranque. E aí gera constância. E aí o capacitor tá ruim, ó. Se eu segurar aqui, ele vai tá ligado, tá parado, porque o capacitor tá ruim, ó, tá ligado ali. Se eu der um impulso, o motor pega. Não pode deixar assim, porque senão vai danificar a bobina. Aí vamos fazer a troca por esse capacitor aqui, que é um capacitor bom. Esse aqui é de 1.2 microfarads. Esse aqui é de 1, mas sempre tem uma diferença. Pode colocar. Ó. Agora feita aqui a substituição do capacitor, com um capacitor bom. Assim que a gente dá a partida, o ventilador pega. Funciona nas 3 velocidades. Se eu segurar aqui, ó, ele não para. E aí funciona normalmente. Vamos medir a capacitância desse aqui. Aqui é um... Como vocês podem ver aí, ele está somente com 176 nanofarad. Ou seja, não está nem com 10% de sua capacidade. Ó, como vocês podem ver, aqui está carregado esse capacitor. Se eu fizer um curto aqui, ele vai gerar uma faísca. Botar o dedo aqui é um choque. Aí ele armazena energia para poder... vou mostrar agora. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido
através do meu aprendizado. E é isso.